Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais um evento digital que a rede está oferecendo, a segunda oficina, dentro de um ciclo de eventos que estamos propondo para levar informações para o terceiro setor e para toda a sociedade civil, para falar do digital, esse novo ambiente que nós estamos vivendo. E com o tema de hoje, nós convidamos o Dr. Cláudio, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto relativamente novo e que, com certeza, vai gerar um impacto bem grande, principalmente no terceiro setor, e, com isso, surgem várias dúvidas. São várias as informações que nós precisamos obter para que o terceiro setor e toda a sociedade civil possa se ajustar. Então, a principal pergunta que a gente tem hoje é: será que as organizações da sociedade civil já estão começando a se preparar para se adequarem a elas? Ou seja, são mais dúvidas, né, mais perguntas ainda que a gente tem, né? As organizações da sociedade civil também precisam ter uma política de privacidade adequada, mas como fazer? O que é adequado? Né? Então, ou seja, são várias as dúvidas, várias as inseguranças ainda que esse tema gera, e principalmente com relação às sanções administrativas que já estão acontecendo e como se preparar para evitá-las. Né? Ou seja, a gente sabe que o terceiro setor já lida com um orçamento, com uma receita bastante, né, reduzida, se ainda tiver que, né, dedicar um pouco dos seus recursos para pagar sanções, né, isso realmente viraria um pesadelo. Daí a necessidade que temos, né, de levar conhecimento, difundir, né, as informações para o terceiro setor. E esse é o papel da rede. Nós estamos aqui com essa proposta da segunda oficina digital para levar conhecimento. Então, nós convidamos o Dr. Cláudio para falar desse assunto com bastante propriedade. Ele é advogado e economista e é presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de Osasco e também vice-presidente da Comissão de Direito Digital e também na Comissão de Direito do Terceiro Setor da seccional da OAB São Paulo. O Dr. Cláudio Ramos é um parceiro da rede já há muitos anos, colabora, né, com o nosso trabalho, sempre trazendo assuntos relevantes para que possamos difundir para a nossa rede, né, de trabalho aqui na região Grande Oeste. Eu passo, então, a palavra para o Dr. Cláudio, ele vai compartilhar agora a apresentação dele, e as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem ao longo da apresentação, vocês podem colocar no chat. Em algum momento, o próprio Dr. Cláudio, ele pode, né, fazer alguma interrupção para poder interagir com o público e discutir algum assunto que vocês gostariam de trazer sobre a realidade de vocês, tá? Então, vai acontecer essa interação ao longo da apresentação dele. Então, já estou deixando aqui, né, o espaço para que ele possa compartilhar. Boa apresentação, doutor Cláudio, obrigada. Obrigado, pessoal. Deixa eu carregar aqui o material. Bom, o meu bom dia para o pessoal, né, nessa quinta-feira fantástica, para tratar um tema que nós gostamos muito. A Lei Geral de Proteção de Dados, um tema ligado também ao direito digital e fazendo a conexão, a ponte com o terceiro setor. Alguns preferem as atividades das organizações da sociedade civil, tá? Então, desde já agradeço o convite da rede social da região da Grande Oeste. Sou fã, né? Sou fã de vocês pelos trabalhos, pelo profissionalismo. Então, obrigado, Lia. Obrigado, Regina. Obrigado, Cida. E os nossos internautas, né? Que aí estão. Já identifiquei alguns amigos aqui. O pessoal da SAF, né? Olha aí, fui consultor social, já faz alguns anos isso, Regina. Então, um abraço lá para a equipe do SAF. Doutor Alcides do Afon também. Doutor Alcides, estou com saudade, hein? Precisamos conversar. A querida Fernanda, da AJS, especializada em soluções digitais para o terceiro setor. Grande abraço. E temos aqui o Instituto Paralímpico também, que atua com pessoas com deficiência. Então, esse tema interessa em relação aos dados sensíveis que a Regina comentou. E os demais colegas que eu não identifiquei, né? Mas estamos lá, estamos juntos, vamos chegar lá. Bom, como eu disse, vamos tratar da LGPD. Aliás, aí já é uma reclamação, né, Regina? Alguns gostam de LGPD
P, faltou o P, porque é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Nós não estamos falando aqui da proteção de dados de empresa. Essa é a primeira informação importante, tá? A empresa não tem os seus dados protegidos por essa lei. Então, sempre que nós falamos titulares de dados pessoais, nós estamos fazendo referência à pessoa física, aquele que tem o CPF. E o Código Civil chama de pessoa natural, ok? Então, não se trata aqui da proteção de dados de pessoas jurídicas. É nesse sentido a nossa apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Preparei aqui um material. Tem aqui um hiperlink, já deixo aqui para vocês. Quem se interessar por esse tema, hoje é um passeio muito rápido. Tem um curso lá que eu estou promovendo, na Collins Educacional, tem aí o link. Quem se interessar, por favor, entre em contato, tá? E se falar que é da rede, a gente faz um precinho camarada lá, a gente fala com a Rose, tá? Então, essa é uma forma também de capacitar. É um grande parceiro que tem atuado no campo da educação também, tem graduação lá de EAD, serviço social, etc, tá? E se houver interesse também da rede em firmar uma aliança ou parceria, é só falar comigo, que eu sou professor, eu sou fã desse projeto também, que leva conhecimento às pessoas. E nós sabemos que o conhecimento é um dos atributos para o sucesso. E hoje, no caso, nós vamos tratar, para aprimorar esse conhecimento, LGPD, e dar uma retomada em alguns conceitos das OSCs e fazer essa ponte, como eu já disse, tá? Tem lá também o Facebook, e nós publicamos lá artigos, enfim, são mais de 900 mil pessoas do Brasil, então publiquem também notícias da rede, convites, artigos, tá? E os eventos todos que nós temos trabalhado fortemente nesse tema, LGPD e terceiro setor, tá? Então, já deixo aí os canais também para que você possa buscar esse conhecimento e aumentar o seu sucesso. Vocês já são de sucesso, vamos ampliar um pouquinho mais. Preparamos um plano de voo, tá? Assim, em 5 partes. Primeiro a introdução, que nós vamos começar daqui a pouco. O 2, prestem muita atenção no 2. Por que eu tenho que estudar LGPD, Cláudio? Será que é para entender essas questões aí que a Regina colocou no início? Com certeza. Depois, muito rapidamente, uma abordagem do entendendo a lei, alguns aspectos da lei que eu quero chamar a atenção, em relação a dados pessoais sensíveis, o que é tratamento, quais são os direitos do titular, ok? E depois dessa problemática toda, né, por que eu tenho que estudar, entendendo a lei, Cláudio, o que eu tenho que fazer? Então, nós vamos falar um pouquinho da política de privacidade, um esboço de implantação da LGPD na sua organização. E dicas finais, tá? O tempo é curto, nós temos, como eu disse, oficinas e cursos de 1 dia, 2 dias, 6 horas, 8 horas, tá? Então, não tenho a pretensão de esgotar esse tema aqui. A intenção hoje é sensibilizá-los, mostrar a importância desse estudo e algumas dicas práticas para ficar longe da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do Poder Judiciário, os órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, etc. Tá? Então, esse é o objetivo do nosso encontro. Espero esgotar isso rapidamente nesse plano de voo. Alguns slides eu vou acelerar, outros vou ir com mais vagar, tá bom? Qualquer momento, então, mande perguntas lá no chat. Vou seguir, vou continuar aqui. Introdução. Todos nós sabemos, está aí a famosa Bíblia do terceiro setor, que esse segmento é composto por organizações sem fins lucrativos, o que faz o link com o marco regulatório, né, que todos já conhecem, e que busca atuar voluntariamente. Observe, voluntário é uma pessoa física, é uma pessoa natural, portanto, deve ter a proteção dos seus dados pessoais também. Então, o pessoal que trata com voluntários, o coordenador de voluntários já tem que ter uma conexão, um olhar diferenciado a partir de setembro, né? 18/9/2018, pessoal. Essa é a data da vigência da lei. Ah, essa lei entrou em vigor, Cláudio? Entrou, 18/9 desse ano, tá? Então, tem 1 mês e pouquinho nesse sentido. As sanções administrativas poderão ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem, tá? Então, nós temos duas datas. A lei já entrou em vigor a partir do dia 18/9. As sanções administrativas entrarão em vigor a partir do ano que vem, tá? Agosto de 2021. Então, Cláudio, eu não preciso me preocupar com isso? Tem que se preocupar, porque a lei já está em vigor, salvo as sanções administrativas, tá? E tem muito trabalho pela frente, viu, Kaique? Tem bastante coisa para fazer, tá? Doutor Alcides também. Então, vamos começar ontem, já estamos atrasados. Lembrando que essa lei é de 2018, Lei 13.709 de 2018. Nós tivemos 2 anos para tomar as providências, infelizmente nós não tomamos, né? Nós, terceiro setor, que eu falo, tá bom?
Vou seguir aqui. Aqui o número de 2012, 2013, todos já conhecem, falam em 300 mil. Tem um estudo do IPEA, no mapa das OSCAs, que fala em 820 mil. Mas o que nos interessa nesse slide é o seguinte, área de atuação. Normalmente essas fundações e associações atuam na defesa de direitos. Pessoal, defesa de direitos de pessoas físicas. Portanto, esses dados merecem a proteção, tem que ter a proteção sob as penas da lei, tá? Os cidadãos também, todos nós, pessoas físicas, temos a partir da edição dessa lei, não somente essa lei, nós já temos a proteção na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, agora veio essa Lei Geral de Proteção de Dados, sistematizando, unificando alguns conceitos importantes. Lembrando que é um movimento mundial, mais de 120 países já adotaram leis de proteção de dados, tá? Além disso, essas fundações e associações têm empregados. Olha o número que fala aí, ó. Hoje mais de 2 milhões, com certeza. Esses empregados são pessoas físicas. Empregado é pessoa física. Voluntário é pessoa física também. Então, merece a proteção dos dados. Daí porque o pessoal de recursos humanos, de departamento pessoal, gestão de voluntariado, tem que tomar providências para adequação da lei. Ou seja, estar em conformidade, o tal do compliance, tá? Então, vou seguir, só estou fazendo a conexão das atividades, das finalidades estatutárias dessa organização e a sua interação com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Vamos seguir lá. Pessoal, se tiver dúvida, né, por favor, coloquem aí. A Regina fez uma reflexão inicial, a quantas anda a implantação da LGPD para nós, né, terceiro setor ou as OSCs? Eu não tenho esse número, tem uma informação de fevereiro, março desse ano, ligado às empresas, tá? Nesse estudo que foi apresentado num projeto de lei que existe, tá? Quem se interessar por esse projeto de lei, deixei o hiperlink. Li, eu deixei um monte de hiperlink aí, é só clicar, né? Depois da invenção da roda do fogo, nós temos o hiperlink, né? Então, nós podemos trabalhar com várias realidades, daí por que esse hiperlink, tá certo, Regina? Esse estudo dizia que 17% das empresas tinham dedicado alguma ação ou implementaram em relação à matéria. Percebam, pessoal, o segundo setor, sociedade empresária, apenas 17%. Eu acredito que esse número não ampliou muito, não. Para as OSCs, aonde é o caminho, se chegar a 5% é muito, viu? Então, nós temos aí um potencial de dano reputacional, de dano em relação às multas, perda de investidores sociais muito grande. Então, rede social excelente, né, ter acolhido a sugestão para tratar esse tema, para assegurar, para garantir a sustentabilidade financeira, tá? E depois nós vamos citar alguns casos de quem não cuidou da lojinha, já tomou multa lá na Europa, que a nossa lei é inspirada na GDPR, que é a lei da União Europeia, tá certo? Então lá já estão aplicando multas, assim, valores pequenininhos, Regina, 26 milhões de dólares, né? Tem multa assim baixinha, 150 mil libras, tá? Então, queremos ficar longe dessa confusão, lembrando que a lei da União Europeia já entrou em vigor em maio do ano passado, a maio de 2018, e a nossa não, setembro de 2020. Então, é só olhar para a União Europeia e verificar o que está acontecendo lá, tá bom? Então, esse é um paradigma, um exemplo legal. Apenas 24% dessas empresas, dessas sociedades empresárias, tinham orçamento específico. Aí a Regina já ficou preocupada. Caramba, vamos ter que ter orçamento para implementar isso? Vai ter que ter um orçamento, sim. Já que nós estamos planejando nosso 2021, se é que é possível, né, planejar para 2021 o orçamento, até porque isso está no estatuto normalmente, né? Assembleia para apresentar o plano de ação e o orçamento para 2021. Deixa um pedacinho lá para a LGPD, tá? Então isso impacta também nas atividades de novembro e dezembro. Muito bem. Isso aqui é para mostrar, em termos estatísticos, que esse assunto ainda, embora a lei de 2018, o pessoal não se interessou, inclusive os titulares, tá? Nós, pessoas físicas, que temos os direitos, nós temos que nos ocupar para isso, em relação até para nós, né, indivíduos, e também os nossos familiares, tá? Quem de nós já não recebeu um monte de e-mail marketing, né? Telefonemas, é uma loucura, todo mundo invade, tem os nossos dados, nos incomoda. Então, essa lei mudou um paradigma, uma nova cultura, tá? Então, é isso que nós vamos falar daqui para frente. Lembrando, aqui vocês já conhecem essa abordagem, a Lei Geral de Proteção de Dados, Cláudio, vai impactar, além do terceiro setor, vai impactar quem mais? Todos que estão nessa tela. Olha que interessante.
Tá? Nós estamos acostumados a falar apenas leis e normas que impactam as nossas atividades, e associações e fundações e organizações religiosas com projetos sociais de interesse público. O poder público, na caixinha de cima, de direito, as pessoas jurídicas de direito público interno, as prefeituras, o governo estadual, a União, tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que bacana isso, tá? Ok? E as pessoas jurídicas de direito público externo, os outros estados estrangeiros, também, como eu disse, mais de 120 países já adotaram leis de proteção. Por conta dos vazamentos, dos incidentes, questões lá que foram citadas, Facebook, impactos nas eleições, Cambridge Analytics, etc, etc, tá? E quem de nós não viu, nos últimos 15 dias, uma série de vazamentos aí, STJ, Enel, OAB, não é assim? Tá? Então, é importante esse olhar. Mas o que aconteceu, Cláudio? Parece que está vazando muito mais informação. Não. Hoje, o artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados diz que o controlador, qualquer um desses aí, ó, tá? O controlador, depois nós vamos explicar melhor o que é o controlador, deve comunicar ao titular, portanto nós, pessoas físicas, e ao órgão fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, existe um artigo 48 da lei que obriga. Então, o que eu tenho observado? Antes, tínhamos incidentes de segurança de vazamento de dados, todo mundo ficava quietinho. Hoje, não. Temos uma lei que obriga a comunicar o titular, tá? Não é que aumentou. Na verdade, já vazava e nós não sabíamos, tá? Esse novo petróleo, que são os nossos dados, todo mundo achava que era dono, né? Na verdade, esses dados são nossos. Nós temos, pelo princípio da autodeterminação informativa, nós temos o poder de dispor desses dados ou não, tá? Isso tem a ver com a proteção, com os direitos dos titulares que nós vamos falar. Então, quem atua com parceria com o poder público, fiquem de olho no Diário Oficial, conversem lá com o gestor daquela política pública, se já tem alguma norma, né, no âmbito da prefeitura ou do Estado ou da União, claro que nós já temos. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo também já criou um grupo lá para cuidar desses assuntos, tá? Então, observe o ambiente externo, todos estão trabalhando esse assunto de uma forma muito rápida. Então, a pressão em cima desse assunto é enorme, é gigante, tá? Resumindo, todas as pessoas que aí estão, salvo a externa, né, porque a legislação é própria dela, é obrigado a observar a LGPD, tá? Se tratar dados no território brasileiro. A única exceção, que eu já vou adiantar, são pessoas físicas que tratam dados para fins não econômicos. É a única exceção. Então, vou dar um exemplo. A Lia resolve fazer aí o churrasco da Lia, faz aquela lista lá, nome, e-mail, celular. Então, não está aí em vigor para essa lista, né? Essa coleta de dados a LGPD. Agora, se ela vender essa lista para o pessoal que produz carne e outras coisas, né? Ou se for, pode ser um churrasco vegano também, não tem problema nenhum. Se ela vender essa lista, pronto, já foi para fins econômicos. Aí Lia, vale LGPD. Viu que legal? Aquele pipoqueiro que tem a ficha de papel, fala assim, Regina gosta mais salgado, menos salgado ou sem sal. Pronto, coletou dados, vale a Lei Geral de Proteção de Dados. O seu cirurgião dentista, olha, o advogado, o médico ginecologista, olha aí, viu? Tá? Então, só para dar uma ideia do impacto dessa lei, quem atua na consultoria, etc, etc. Todos têm que se adequar a essa lei. Qual é a nova cultura de proteção de dados? Tá bom? É essa lente que nós temos que colocar. Qualquer projeto, serviço ou programa daqui para frente, na verdade, desde o dia 18/9, tem que chamar alguém para falar, pô, e a proteção dos dados, como é que está isso, né? Ok? Então, é um ator muito importante e tem um papel preponderante, o chamado encarregado de proteção de dados, tá? Então, todas as organizações deveriam pensar nessa pessoa, pode aumentar a atribuição de alguém já existente ou criar um novo cargo lá na empresa, não importa se é voluntário ou pago, tá? Tudo bem? Dicas práticas, né, Regina? É por aí. Vou seguir aqui, pessoal. Quando nós falamos de marco regulatório, o tal do EMIROSC, o que nós temos aí? Aplica-se, então, a EMIROSC, a LGPD. Mas, Cláudio, eu faço bem, não tem dinheiro, ninguém me ajuda, se eu não fizer, ninguém faz. Não tem nada a ver, vai ter que observar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, as entidades sem fins lucrativos, vou dar um exemplo aqui de entidades sem fins lucrativos que nós esquecemos. O nosso condomínio, Lia.
nosso condomínio, comercial ou residencial, você não entrega seus dados lá na portaria, tiram até a sua foto, né? Alguns prédios estão usando biometria, ó. Biometria, dado pessoal sensível. Pronto, está valendo a lei. E aquele contrato que você tem com o terceirizado, será que ele protege os dados pessoais? Porque senão responderá você como controlador também, além do operador. Aí mais outra dica prática. Então tem que revisitar os contratos com essas empresas terceirizadas que tratam dados em seu nome, tá? No papel de preposto. Então esses serviços aí de portaria, não importa se é prédio residencial ou comercial, tem que ficar de olho, tá? Tem que proteger aqueles dados. Lembrando que a biometria acessa a conta corrente agora, né? Tá? O pessoal não está usando para acessar a conta corrente? Olha o risco aí. Já pensou se vaza, Regina? Pessoal lá com a sua digital, tem onde você tem conta, tem o seu CPF. E agora, como é que vai fazer? Vai atacar lá o dinheirinho, né? Olha o risco aí envolvido, tá? Ou então, né? Aquele celular também que você não protege os dados, que não coloque a senha. Questão do WhatsApp que tem acontecido muito, ó. Semana passada eu tive um incidente de tentativa de furto do celular. Então, eu abro com a senha, tá? Com PIN e também com... Aqui eu tenho um monte de dados pessoais aqui, ó, tá? Então, fiquem atentos à questão do smartphone também. Transitar com aquele HD, né? Com dados do serviço social, de PCD, né? Ou público vulnerável, sem senha. Olha o risco aí, tá? Ok? Tô dando alguns... Aquele pendrive cheio de coisa também, com planilha Excel, né? Com informações sensíveis. Já, olha só quanta coisa nós temos que cuidar. Pessoal, então, exemplos de entidade privada sem fins lucrativos, para nós, associações e fundações, tá? E organizações religiosas que estão aí também. Além disso, as cooperativas sociais. A cooperativa social tem cooperados. Cooperados é pessoa física, tem que ter a proteção dos dados, tá bom? Olha só quanta coisa, né, Regina? Meu Deus, né? Não tinha pensado no meu prédio, lá no meu, né? Quem é funcionário CLT, ó, também, ó, o pessoal do RHDP vai ter que cuidar. Vou seguir aqui. Eu deixei aqui o hiperlink, quem tiver com saudade do marco regulatório. Lembrando que o marco regulatório e a lei do SEBAS fala que eu tenho que guardar arquivos por 10 anos. Arquivos com dados pessoais. Aquele armário, né, de aço lá escondido no fundo, será que ele está protegido? Os dados pessoais estão protegidos? Tá? A lei ela trata de dados digitais e dados não digitais. Então, vale para aquele armário de aço também, tá? Vou seguir aqui, tá? Pessoal, e aqui a nossa pirâmide, né, conhecida, ela aumenta cada vez mais, né? A nossa pirâmide aí das normas aplicáveis ao terceiro setor. Então, grifei em laranjinha aqui a 3709, ó. Ela também nos interessa, tá bom? Então, ela faz conexão, como eu já fiz com a 1201, que é a lei da filantropia, faz conexão com o marco regulatório, faz conexão com arquivo, portanto, com código de processo civil, a questão da prescrição. Ó. Quanto tempo eu tenho que guardar os arquivos? Ó. Então, esse assunto volta, né? O que eu estou falando aqui? Gestão de arquivos. Você vai precisar entender um pouquinho dos prazos prescricionais. Eu falei 2. O SEBAS, 10 anos, o marco regulatório, 10 anos, para fins tributários, 5 anos, para fins de leis trabalhistas, para resguardar direito de ação trabalhista, 2 anos. Então, tem que ter uma lista de prazos prescricionais e acabou o prazo prescricional, aí tem que descartar, tem que eliminar esses dados, tá? Então, a partir de agora, gestão de arquivos é mais importante ainda. Eu já fiz referência a isso em outros encontros da rede, em outros cenários, então retome esse assunto. Gestão de arquivos para descartar, para eliminar os dados pessoais que eu não preciso mais. Quanto maior a quantidade de dados que você tem, maior é o risco, tá? Então, o raciocínio é muito simples. Vou seguir aqui, tá bom? Pessoal, agora, por que estudar a lei? Agora já interessei, já entendi um pouquinho da ligação com o terceiro setor, agora vamos no porquê. Nós numeramos aqui 4 motivos, tá? Evitar as sanções administrativas. A Regina já fez essa provocação. Nós temos 9 sanções administrativas, vamos falar rapidamente delas. 2, para atender os titulares de dados. As pessoas físicas podem mandar um e-mail lá para a SAF e dizer assim, que dados você tem? Aonde estão armazenados? Quanto tempo ficarão armazenados? Tá? Então, essas perguntas podem ser suscitadas pela pessoa física, sendo usuário, né, dos seus serviços, sendo empregado, sendo voluntário, ou até um associado também, não é assim? Associado não é uma pessoa física? Tá? O associado pessoa física pode querer saber disso. Será que estão protegendo os meus dados? Ou pegar aquela lista, o cadastro de associados, e estão compartilhando aí de forma indevida
com outras pessoas, tá? Então, para responder, para enfrentar ou evitar conflito com os titulares, com as pessoas físicas. 3, estar em compliance. E às vezes nós percebemos assim, qual o valor institucional da OSC tal? Respeito às leis. Ora, se não cumprir a LGPD, o valor institucional a respeito às leis afundou, naufragou, tá? Então, e vai ter repercussão isso. Portanto, pessoal, pode ser uma ameaça se você não fizer nada. Lembrando que não fazer nada é uma decisão, tá? Ok? Ou fazer alguma coisa, que é a nossa recomendação. Entender para implementar, tá? Esse é o momento que nós estamos vivenciando aqui agora. Agora eu vou comentar rapidão cada uma delas. Cláudio, quais são as sanções administrativas? 9. A mais branda é a advertência. A segunda, multa simples. Pessoal, a multa simples é simples, mas que ela vai custar um bom dinheiro, vai. 3, multa diária. 4, essa sanção número 4, no meu entender, é a pior para nós das OSCs, tá? Como eu disse no artigo 48, se tiver algum vazamento, algum incidente de segurança, você tem que noticiar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que vai acontecer nesse momento? Os investidores vão embora, né? Já está difícil manter e buscar novos investidores, não é assim? Então, se ele descobrir que você não tem proteção dos dados, ele fala assim, não vou investir nessa organização. Porque se tomar uma multa no item 2, o dinheirinho que era para criança, adolescente, PCD, vai embora para a multa. Ok? Então, esse é o momento do susto. É a hora do susto, Lia. E você tem que dar publicidade, tá? Conforme o artigo lá da lei que eu falei, tá? Tanto a pessoa física quanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que nós vamos falar logo mais, tá? Além disso, outra determinação administrativa, tá? Administrativa. Bloqueio dos dados pessoais. Já imaginaram uma OSC ter essa determinação? Não vai poder fazer mais nada, né? Fechou, né? Ok? Olha o 6 também, pessoal. Eliminar os dados pessoais. Você não cuidou bem, eu, a NPD, depois de um processo administrativo, determino a eliminação dos dados pessoais. Acabou a organização, acabou a empresa, não é assim? Tá? Então, uma sanção bem pesada. É claro que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai disciplinar isso. Ela foram indicados 5 diretores recentemente, tem menos de um mês, tá? É um órgão ligado à Presidência da República, foram indicados pela presidência e aprovados pelo Senado. Já assumiram 5 diretores desse conselho diretor da NPD. 3, tem um perfil técnico, muito técnico. Então, as normas deverão ter um perfil mais técnico também. Está sendo criado, Lia, mais um conselho, né? Conselho Nacional de Proteção de Dados, tá? Viu que bacana? Então, precisa acompanhar isso também. Pessoal, e aí nós temos o 7, o 8 e o 9, também são sanções pesadas. Nada disso impede também sanções civis ou sanções penais. Como essas sanções administrativas entram em vigor em agosto do ano que vem, o que acontece? Você já pode ser acionado no judiciário. Aliás, tem um caso que nós vamos contar de uma construtora que compartilhava dados indevidamente. Tomou uma ação lá com indenização de dano moral de R$10 mil. Para um caso. Ouvi dizer, não sei se a fonte é fidedigna, que isso vai custar entre 50 a 60 milhões para indenizar os compradores do imóvel que tiveram seus dados vazados para agentes de financiamento, arquitetos, pessoal que vende imóveis, tá? É um caso famoso aqui no Brasil. Foi o primeiro caso onde a LGPD foi citada, tá? Então, além da questão da reputação, que é o item 4, quanto custa a reputação dessa construtora? Quanto custa a reputação das empresas? Quanto custa a reputação das associações e fundações, tá? Então, o 4 me preocupa muito. Agora eu vou falar do 2, né? Que vamos assustar um pouquinho. Olha só o valor, pessoal, da multa simples. Viu, Regina? 2% do faturamento líquido. No caso das OSCs, é receita total, não é faturamento, tá? Ok? Excluídos os tributos, a 50 milhões de reais por inflação. Pode isso? Tá? Ok? Salvo se alguém tiver com o caixa bem abastecido, não vai se preocupar com isso, tá? Mas além da multa simples, a questão da reputação, eu acho que essa nem tem preço, né? Tá? Pode sepultar a organização de uma forma terrível. Então, vamos ficar longe dessa confusão. Vamos aprender sobre a LGPD, começar a tomar ações ali no dia a dia da organização. Nós vamos dar uma dica, tá? De ações emergenciais, um esboço de um plano de implantação, tá? Na linha dos aspectos práticos, tirando o juridiquês, estou tentando tirar o juridiquês aqui, tá certo?
Pessoal, dúvidas, reclamações, sugestões, por favor, não se acanhem, tá? Bom, vou seguir aqui. Como eu já dizia, quem fiscalizará isso, que zelará, implementará e fiscalizará? Exatamente a NPD. Então, a partir de agora, Lia, se você escutar lá no noticiário, a NPD edita uma norma, você levanta a orelhinha assim e fala, é comigo. No mínimo como pessoa física, ou como gestor, né? Ou como interessado, enfim. Escutou a NPD, levanta a mãozinha, sou eu, quero entender esse negócio aí, tá? Então, fiquem atentos no noticiário, tem bastante material no próprio YouTube também, tá? Tem os cursos, já falei do meu curso, etc. Então, vamos seguir aqui, tá? Pessoal, quais são os direitos dos titulares? Olha só que maravilha! Nós, titulares de dados pessoais, temos direitos agora, né? Mas, assim, estruturados. Qual o primeiro direito? Confirmar se vocês tratam meus dados. Então, manda um e-mail lá para... Vou usar aqui, ó, os colegas da SAF, eu mando um e-mail lá para a SAF. Mas, pessoal, quais são os dados que você tem? Pronto, tem que responder, senão feriu a lei. Tá? Olha que exemplo facinho, tá? Vou mandar para a rede social da Grande Oeste. Olha aí, meu Deus. Eu tenho direito a acessar esses dados? Tem direito. Tem direito a corrigi-los? Tem direito a corrigi-los, tá? Eu posso solicitar a anonimização ou eliminação dos dados? Pode, tá? Eu já vou dar um exemplo concreto, tá? Eu não sei vocês, eu recebia... eu vou combinar o 4 com o 6, tá? Esse exemplo concreto agora. Você pode combinar aqui esse assunto, tá? Eu recebia 50, 60 e-mail marketings por dia. Nunca consegui derrubar esse número. Agora, com a LGPD, eu estou mandando uma notificação extrajudicial, com base no artigo 18 da lei, estou pedindo a exclusão. Olha que interessante. E está funcionando, gente. Então, uma notificação extrajudicial, hoje eu recebo 2, 3. Viu que legal? Tá? Com base nesses artigos aí que nós estamos falando, tá? Ok? Eu não consenti, estão usando os meus dados, ó. Então eu digo, olha, quero que elimine, não quero nem saber o que você tem, não quero ser incomodado mais, tá? Então é um exemplo prático. Também você poderá aportar os dados, tá? Exemplo aí do celular, vamos imaginar dados dedicados à saúde ou outros, tá? Você pode requerer informações às entidades públicas ou privadas. Você pode não fornecer o consentimento, tá? Ok? Exatamente, podem revogar o consentimento. Então, aqui já deixo para adiantar o seguinte, pessoal. Nem todo tratamento de dados você precisa do consentimento do titular. Esse é um equívoco, eu tenho escutado muito isso, não é isso. Eu vou mostrar depois à frente, tá? Você tem lá as hipóteses de tratamento de dados, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui o chat, senão eu acabo esquecendo, hein? Regina, por favor, se quiser ajudar lá nas perguntas, tá? Eu agradeço. Cláudio, sim, ao longo da passagem aí dos temas, alguns comentários foram feitos. Se você quiser fazer uma pausa para já responder e o assunto não ficar muito para trás, talvez seja bom. Ou até dar esse espaço para que algumas pessoas façam diretamente, né, o seu questionamento, a sua dúvida, porque já foram, sim, colocados aqui algumas questões. Por exemplo... Deixa eu voltar aqui, a Lucy, ela fez alguns comentários justamente com relação a essa questão de e-mail marketing, das operadoras de cartões de crédito e aliás, dos cartões de crédito e operadoras de telefonia, em si, então elas não vão mais poder ficar ligando e oferecendo produtos, né? Então essa daqui foi uma das... Exato. Regina, se puder apoiar nas perguntas aí, assim nós vamos interagindo, tá? Agradeço. Em relação a compartilhar dados, tem que ter anuência do titular. Então, se você firmou um contrato com operadora de telefonia ou de qualquer serviço, nesse ato você tem que ser informado com quem compartilharão os dados. Que vale para a OSC, né? Você tem lá o cadastro de bolsistas ou de usuários e começa a compartilhar com outras pessoas. Não pode, a lei veda isso aí, exatamente isso, tá? Agora, você tem necessidade, por exemplo, de compartilhar dados para prestação de contas da Bolsa para quem tem o SEBAS. Então, essa é uma exceção da lei, tá? Então, precisa saber os direitos e as exceções e as hipóteses, tá? Ok? O controlador, que é essa empresa, né? Nós estamos falando aí do segundo setor também, só para dar um exemplo.
ela tem que ter as políticas de privacidade, as políticas de segurança e tem que informar aos titulares esses compartilhamentos. Teve um caso de um banco, nós vamos falar isso, é um banco aqui, que teve um compartilhamento indevido de dados. Você tinha uma conta no banco e colocaram na cláusula dos serviços bancários que esses dados seriam compartilhados para todas as empresas do grupo, etc, etc. O judiciário jogou impertinente, ilegal essa cláusula e determinou a anulação do contrato. Esse é um exemplo, viu, Regina? Tá? Então, compartilhamento de dados, que é um câncer, né? Mudou. Agora, imagine o pessoal de captação de recursos, Lia. Vai ter que se reinventar, ok? Compra de banco de dados, Regina. É exatamente essa área que vai ter essa dificuldade também, tá? Porque se você adquiriu esse banco de dados e o titular, eventualmente, não teve ciência prévia, quem lhe vendeu será responsabilizado e você também. Tá? Então, ele tem que assegurar por cláusula contratual que esses dados estão de acordo com a LGPD. Senão, não compra, que é um abacaxi, você sofrerá ou poderá sofrer sanções nesse sentido. Então, o pessoal de desenvolvimento institucional tem que começar a se preocupar com isso, tá? Ok? Depois nós vamos falar dos bancos de dados anteriores, tá? Lá o artigo 65. Vou seguir aqui. Tem mais pergunta, Regina? Sim, a Lucy da Casa da Criança, ela também colocou algumas questões aqui quando foi abordado esse paralelo com as portarias de condomínios residenciais com relação ao uso de câmeras, fazendo talvez aqui um paralelo também, se colocar algumas câmeras, se assim eu entendi, né, e filmar pessoas nas ruas ou no entorno da entidade, alguma coisa nesse sentido. Lucy, se você quiser colocar um pouquinho o seu ponto de vista com relação a essa dúvida, para poder expressar melhor, porque eu não sei se eu estou conseguindo transferir aqui a sua dúvida. Se quiser habilitar o seu microfone. Oi, gente, bom dia. Então, a dúvida é isso, tudo bem, Cláudio? É exatamente isso mesmo, porque assim, tá até para assustar essa lei, né? Porque nada pode. Então, se nada pode, tudo que nós temos feito até hoje está errado, está proibido. Inclusive colocar câmeras para salvaguardar o prédio, para atender as pessoas, ver quem é no portão. Eu vou estar filmando pessoas na rua. Tá, isso é errado, então? Não. Legal. Gostei da pergunta. E já acrescento o seguinte: a lei não proíbe o tratamento de dados. E coletar imagens é tratar dados. A lei não proíbe. O que ela determina é a transparência para que as pessoas saibam. Ok? Então, é nesse sentido. E você é responsável pela guarda dessas informações, desses dados. Então, desculpa, deixa eu só complementar então o que o senhor está falando. Então, se eu colocar sorria, você está sendo filmado, a pessoa está sabendo, aí pode. Assim, você tem que divulgar que está sendo filmado. Esse é um pedaço, tá? Agora, vou dar um exemplo na portaria. Você tem que ter um contrato lá com essa empresa terceirizada que vai dizer que aqueles dados estão protegidos, estão salvaguardados, tá? Então, a lei não veda o tratamento de dados, inclusive a coleta. Agora, o que você precisa ter nas suas políticas de segurança da informação e tornar isso público, por que você está captando isso? Você já deu a resposta, para fins de segurança patrimonial, ok? Ela não veda o tratamento de dados. Você pode tratar dados atendendo à legislação. Nós vamos falar um pouquinho das finalidades, etc., das hipóteses. Aí eu acho que vai clarear um pouquinho mais, Luci, tá? A lei não veda o tratamento de dados. O que a lei quer é que o titular saiba, tá, que você tem dados dele e que eles estão protegidos, tá? São os dois princípios que nós vamos falar à frente, ok? O que acontece? O paradigma anterior, nós filmávamos e ponto. Isso não está errado, não é nesse sentido, tá? O que se quer é que esses dados tenham a proteção, tá bom? Mas isso vai clarear um pouquinho na caminhada. Tem mais alguma pergunta, Regina? Vamos seguir? Não tem por enquanto. Vou seguir. Vamos seguindo. Tá. Elas vão surgir, com certeza, tá? Vai ampliando aí o volume de perguntas daqui a pouco, tá? Estar em conformidade com a lei significa que pode ser exigência dos clientes, não é assim? Essa empresa da portaria, você como cliente dela, se for terceirizado, vai dizer, você tem que se adequar ao LGPD, senão eu não posso continuar o contrato. Olha aqui, um exemplo, fazendo o inverso agora, tá? O seu escritório de contabilidade terceirizado, você encaminha os dados dos funcionários. Será que ele está em conformidade com a lei? Então vai ter que revisitar o contrato deles, tá?
ok? Porque ele é responsável também como operador, mas você é responsável como controlador. Então, se você contratou mal uma empresa que não preserva os dados, você é responsabilizado, ok? Então, os clientes passam a exigir. E o cliente, os usuários também das OSC podem questionar, porque eles são titulares, tá? Você fotografa, filma, será que os dados estão protegidos das crianças? Imagina um aluno de uma escola filantrópica, de uma SEI, né, Centro de Educação, de um CCA, né, Centro para Criança e Adolescente, olha só, tá? E também, como eu já disse, os investidores, inclusive os investidores sociais, o pessoal que doa recursos, não vai querer aportar recursos numa organização que tem um risco muito grande, até de vazamento de dados, porque pode levar uma má reputação para ele também, né? Ok? Então, acho que essa questão é muito importante para nós. Vou seguir aqui. Pessoal, então, todos aqueles pontos fracos, que nós sabemos que não tem ninguém aqui que tem, né? Ó, faz uma gestão maravilhosa de contratos, todas as cláusulas já têm aditivos assegurando a proteção dos dados, tá? Todos os fornecedores já foram contatados, o pessoal que presta serviço de TI, o pessoal que armazena seus dados lá na nuvem, aquele sistema, né, maravilhoso lá de gestão de OSCs, né? Tá todo mundo em ordem, será? Ok? Então, essa é uma reflexão já. Eu não tenho política de privacidade e segurança. Isso aí precisa conversar com o pessoal de TI, o pessoal do direito também. Outro dia, visitando uma OSC, aí eu comentava sobre a LGPD, aí o diretor lá, a organização tem mais de 50 anos, tá? Grande, muito grande. Chamou lá o pessoal do TI, e era uma organização religiosa, tá? Aí a irmã perguntou lá para a TI, olha, eu estou recebendo aqui notícias do Dr. Cláudio, me diga uma coisa, nossos dados estão protegidos? Aí o pessoal de TI falou, sim, irmã, fazemos backup segunda, quarta e sexta. Não entendeu nada, né? Nem ouviu falar da LGPD, tá? Esse é um pedacinho da proteção dos dados, tá? Aquele passeio com pendrive também não é legal, né? Então não deem mais pendrive de brinde, né? O pessoal dá pendrive, esse é o perigo, né? Você está estimulando aí, talvez, o vazamento de dados, tá? Pessoal, redes desprotegidas, fisicamente e também não tem nada, né? Todo mundo já entra na sua rede, é algo maravilhoso, né? Tem até aquelas plaquinhas, né? Login e senha, né? E essa mesma rede é a rede que transitam dados do serviço social, dados contábeis, dados financeiros. Pessoal, tem que falar com o pessoal de TI e falar, vamos fazer redes aqui diferentes, tá? Ok? Então, essa é uma questão da segurança da informação também. Uso de e-mail gratuito sem ler os termos de uso. Não pode, né? Não sei se já aconteceu com você, faça um teste. Coloca no e-mail gratuito, viagem para a praia. Daqui a pouco você vai receber um monte de coisa. Fique no nosso hotel, passagem não sei o quê, pega um cruzeiro marítimo, não é assim? Tá? Faça um teste. Por que acontece isso? Pessoal, eles entram no nosso e-mail. Então, cuidado com o uso de e-mails gratuitos, sem ler as políticas que lá estão, sem alguma garantia de sigilo, etc, etc, tá? Principalmente para trânsito de dados sensíveis. Dados sensíveis em plataformas inadequadas, tá? Esse é um exemplo que eu dei. Será que é legal transitar planilha Excel das pessoas, crianças PCD? Tá? O risco aumenta, né? Você manda no WhatsApp, o outro vai compartilhar. Então, você precisa estabelecer se pode, se não pode. Quais são as condições, tá bom? Então, todos esses pontos fracos, mapeados aí no FOFA, está na nossa mesa. Então, nós temos que criar um grupo de trabalho e começar a agir nesse sentido. Casos concretos, pessoal. Esse mundo não está longe de nós, não. Então, o caso do banco eu já citei, é o do meio. Tem um hiperlink aí embaixo, quem quiser pesquisar, tá? São peças de 100, 200 páginas, são sentenças muito bem elaboradas. Existe uma ação, teve uma ação civil pública contra uma grande, ó, tá ali, ó, no primeiro hiperlink. O banco também é o segundo hiperlink. E 3 é o caso da construtora, tá? Eu já contei esse exemplo. Todos os 3 casos referem-se a compartilhamento de dados, tá? Então, acho que é um alerta para nós. Eu estou compartilhando, eu capto recursos pela internet e compartilho com aquele parceiro financeiro. Será que o titular está ciente disso? Tá? Ok? Então, um assunto que eu devo... Eu compartilho os dados do meu funcionário com o banco. Ó, eu compartilho os dados do meu funcionário com benefícios além da CLT.
tá? Pode acontecer, né? Você compartilha dados para recursos humanos, isso está protegido na lei, não precisa do consentimento. Entretanto, todavia, porém, você pode ter um pacote de benefícios maior do que a convenção coletiva e a CLT. Então, nesse caso, merece uma atenção especial, tá? Ok? Firmar um aditivo contratual, enfim, tem que deixar transparente esses dados, eventualmente até, em alguns casos, não todos, ter o consentimento do funcionário, tá bom? Ok? Para fins trabalhistas não precisa, que é para cumprir o contrato de trabalho. Agora, se for além, você precisa ter lá o consentimento ou, no mínimo, a anuência do empregado, tá bom? Então, são os casos concretos. E se você colocar na internet LGPD e multas, ou GDPR e multas, ou LGPD e sanções, vão encontrar um montão, tá? Muito bem. Bom, parte 1 e 2 já foi, né? Acho que está legal. Vamos na parte do Entendendo a Lei, muito rapidamente, tá? Bom, primeira coisa, tem que ler a lei, né? Oi, Regina. Não, queria colocar aqui duas perguntas, a gente vai para a parte 2, só para tentar encerrar um pouco esse raciocínio, então, para não deixar isso parado. A gente tem uma pergunta aqui colocada com relação à captação de recursos, porque essa pessoa geralmente passa seus dados, desde CPF, o nome, conta bancária, alguma coisa assim. Se essa relação com o doador vai ter que ter agora algum formato escrito, formal, para fazer essa comunicação. Tá mais ligada aí à captação de recursos e essa relação, né, da instituição com o doador. Então, falar um pouquinho sobre isso. E nessa linha também, uma outra pergunta aqui colocada com relação ao trabalho voluntário, quando vai se expor um palestrante voluntário e um resumo, né, do currículo, um mini currículo desse palestrante voluntário, se precisa pedir uma autorização formal, né, tá respaldado com algum tipo de documento para poder estar aí em adequação a essa legislação. São duas visões aí diferentes. Tá, entendi. Bom, em relação aos investidores, aos doadores, normalmente você utiliza a internet, o próprio site, etc. Tá? Normalmente é assim que funciona. Então, naquele momento que ele decide a doação, você tem que ter lá as caixinhas, né? Lá na página, dizer que ele conhece a política de privacidade, e dentro dessa política de privacidade, você fala que trata dados, inclusive de investidores sociais, os doadores, e que esses dados poderão ser compartilhados ou não serão compartilhados. E serão para essa finalidade exclusiva, tá? Então, você não pode desviar essa finalidade. Então, o documento chamado Política de Privacidade vai tratar isso. Uma outra forma de fazer, se você for doações mais expressivas, normalmente você tem, o Código Civil permite o contrato de doação. Naquele contrato de doação, você pode incluir algumas cláusulas LGPD também, tá? Então, depende o que você está fazendo, que você vai aderir questões da LGPD. Eu dei dois exemplos, tá? Contrato de doação e dei exemplo em relação à doação pelo site, tá? Ok? Então, cada caso é um caso, vai ter que analisar. É por isso que copiar e colar estatuto, então é a mesma coisa. Copiar a política de privacidade não vai dar certo, porque ela tem que ser construída sob medida. E lá você tem uma receita do bolo, tá? Isso está lá no artigo 9º da lei, que eu vou falar rapidamente. E tem aí nos slides também como construir uma política de privacidade, tá? Então, você pode carimbar em vários locais esse assunto que a pessoa perguntou, tá? Importante é dar transparência, falar da finalidade, alertar os direitos do titular, ok? Em relação ao voluntário, você pode acrescentar lá no termo de adesão algumas cláusulas LGPD. Agora, não pode desviar a finalidade, tá? Se você tem os dados para firmar o contrato chamado termo de adesão ao serviço voluntário, é para aquela finalidade. Você não pode desvirtuar. Em relação à sessão de imagem e voz, tem o termo específico, tá? Você pode combinar dentro do termo de adesão ou fazer em documentos apartados, tá? Ok? A divulgação do palestrante, assim, eu não vejo dificuldade nesse sentido, tá? Ok? Porque o que acontece? Ele disponibilizou. Agora, no ato da inscrição desse evento, seria interessante já ter lá as caixinhas também, você explicitando, dando transparência à sua política de privacidade, tá? O voluntário, o palestrante, ele vai assinar o termo de adesão ao serviço voluntário, e lá você pode inserir uma cláusula que o palestrante
tem ciência de que o currículo tal serão compartilhados, etc, etc, tá? Ok? Então, acho que são algumas ideias para tentar formalizar isso, tá? Tá bom? Acho que respondi, tá? É uma nova visão, Regina. Nós temos que começar a pensar em termos de proteção de dados. Então, é como se abrisse uma caixinha aqui na nossa mente e falar, caramba, eu estou protegendo os dados? Que é aquela provocação que você fez, tá? Logo no início, inclusive com a enquete. Então, esse saber que nós temos que adquirir. Estou tratando dados? Sim. Estão protegidos? Não. Como eu faço para protegê-los? Tá? Ok? Vou seguir. Bom, a lei, essa daí, pessoal, ó, é a 13.709. Já tivemos 2 medidas provisórias que modificaram um pouquinho ela. Essa 869 se transformou nessa lei. Essa 959 foi exatamente que trouxe para setembro de 2020 a vigência da lei, dia 18, tá? Agora, como eu disse, fica de olho nas normas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Muitas das perguntas, Regina, serão tratadas e respondidas com essas normas da NPD, porque nós temos uma lei federal, então tem um monte de buracos ainda que essa autoridade vai nos ajudar. Um deles é o banco de dados anteriores, que ninguém perguntou. Em especial, isso vai atingir o pessoal de captação de recursos fortemente, tá? Então, a NPD vai expedir algumas normas, por isso que nós temos que ficar de olho, tá? Pessoal, vigência da lei, já falei, as sanções administrativas agosto de 2021, e já entrou em vigor dia 18/9, tá? Ok? Quais são as exclusões? Olha, Regina, as exclusões. Se for para fins jornalísticos, não se aplica a lei, tá? Então é legal saber. Realizado por pessoa natural para fins particulares, é a feijoada, né? Lembra que eu falei o exemplo da feijoada? Tá? Para fins acadêmicos também, para fins de segurança pública, ó, e outras, tá? E se vierem dados de fora, não precisa atender a LGPD, desde que o país de origem, né? Quem está lá no exterior, se o país onde os dados forem tratados, aqui no Brasil, tiver o mesmo padrão de legislação, é claro que aí equiparou, né? Equiparou. Por exemplo, tratar dados com a União Europeia, praticamente a GDPR deles é aderente à nossa LGPD e vice-versa, tá? Esse é um exemplo. Aqui, e tem um projeto de lei que tenta incluir aqui, ó, para fins religiosos, tá? Eu vou falar lá no finalzão, tá bom? Mas as exclusões são essas, ó. Então, não afastou o profissional liberal, não afastou o assistente social, não afastou o consultor, não afastou as OSCs, tá? Então, é por aqui essa leitura que nós falamos. Tratou dados no território brasileiro? Não importa onde esteja o seu servidor, mas, Cláudio, meu servidor de e-mail está nos Estados Unidos. Não tem problema. Tratou dados aqui, é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ok? Tanto por pessoa natural, pessoa física ou pessoa jurídica. Lembra que eu falei? Direito público, ó, os governos, tá? Tá aqui, ó, tá? Tratou dados território nacional, LGPD. Vou seguir aqui por causa do tempo. Pessoal, olha só que interessante o artigo 1º da lei. Depois nós vamos explicar o que é tratamento de dados, tá? O pessoal acha que é só coleta. É coleta em mais 19 ações, tá? Então, tratamento de dados é gênero, tem 20 espécies, tá? Uma delas é coleta de dados, tá bom? Então, tratou dados no território brasileiro, inclusive nos meios digitais. Pessoal, observem que não é só em meios digitais. Se tratou dados em formulários e fichas, vale também, tá? Ok? Aquela análise do perfil socioeconômico que as pessoas às vezes preenchem à mão, são dados pessoais, tá? Então, a lei abarca também esses dados em meio analógicos. E tem os objetivos da proteção, tal, é de interesse nacional, ok, vou seguir aqui. Quais são os fundamentos da LGPD, pessoal? Eu não vou conseguir falar cada item desse, tá? Mas assim, grifei o 2 é muito importante, da autodeterminação informativa. Então, Regina, por exemplo, os seus dados pessoais são seus, tá? Não é terra de ninguém, são seus. E você vai determinar o uso ou não, tá? Tem as hipóteses da lei, ok? Você pode aceitar ou não aceitar. Há uns 15 anos atrás, eu visitei um stand aí de uma imobiliária em Alphaville e cometi o erro de deixar o meu e-mail e o meu telefone, Regina. Durante 15 anos eu recebia 2 ou 3 ligações por semana e mais um montão de e-mail. Acabou, não tem mais, não recebo mais nada, ó, viu? Nem precisei mandar notificação, tá? Olha que interessante, tá? Então, esse novo petróleo, que são os dados, são seus. Então, daqui a pouco nós vamos falar das hipóteses de tratamento de dados, aí você verifica se o controlador está aderente à lei ou não. Se não estiver, você pode bater na porta da NPD
do Judiciário, do Ministério Público, etc, etc. Tá bom? E tem aí também as questões do Código de Defesa do Consumidor e busca proteger a intimidade, a honra, a imagem e a privacidade, tá? Esses são alguns fundamentos da LGPD. Mas é legal conhecer o 2, que interessa sobremaneira, tá? Pessoal, quais são os princípios das atividades de tratamento de dados? São esses princípios, Lia, Regina, a Lê, né? A Lê está aí também, estou vendo que a Lê está aí. Pamela, são esses princípios que nós precisamos entender bastante, viu, Lia? Princípio da finalidade. Eu vou coletar dados, vou tratar dados para fazer o termo de adesão e execução do contrato do serviço voluntário. É para essa finalidade. Eu não posso pegar essa base de dados e mandar para um shopping. Não posso pegar essa base de dados e mandar para outra OSC, tá? Olha que interessante, tá? Então, o princípio da finalidade. Esses tratamentos têm que ter propósitos específicos, como eu falei agora, explícitos e informados ao titular, tá? Então, esse caso da Câmara que deram exemplo, eu tenho que informar ao titular, tá? Isso pode ser no portal, pode ser ali na própria portaria, enfim, você tem que dar publicidade a isso. Princípio da adequação. Ora, se eu preciso de apenas alguns dados para o termo de voluntariado, por exemplo, nome, CPF, RG, endereço, eu não vou querer saber o tipo sanguíneo dele, tá? Não estaria adequado. Teríamos uma divergência entre a necessidade, a adequação e a finalidade. Então, esses conceitos que nós precisamos entender. E o titular, ele tem, como nós já falamos, livre acesso a esses dados. Que mais? Tem que ter transparência, ó. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e acessíveis, ó. Isso tem a ver com a pergunta que foi feita. Eu tenho que tornar acessível essa informação? Tenha, tá? Você pode colocar lá para quem? A política de privacidade em relação às imagens estão no nosso site, tá? Ok? Enfim, você tem que dar essa... E nós estamos acostumados, né, no terceiro setor, tá? A transparência. Agora, pessoal, olha o 7 e o 8, ó. Princípio da segurança. Eu tenho que adotar medidas técnicas e administrativas. Por exemplo, transitar dados no celular sem senha não são medidas, né, técnicas. Andar com HD sem senha também não é, tá? Tudo aquilo que eu falei lá no FOFO, nos pontos fracos, tem a ver com a segurança. Então, eu, gestor, ter medidas técnicas e administrativas. Se o gestor não fizer isso, o administrador, dá uma olhadinha no artigo 1011 do Código Civil. Você tem que administrar como se o negócio fosse seu, com diligência e cuidados. Então, se você não fizer isso, vai responder no 1011 do Código Civil, no 186 do Código Civil e no 927 do Código Civil, tá? A lei, e se gerar algum prejuízo para a OSC, o titular vai acionar a OSC e a OSC depois pode acionar quem agiu com negligência ou imprudência ou imperícia, tá? Aí é Código Civil LGPD. Pessoal, tem que adotar medidas de prevenção. Não pode utilizar os dados para discriminar, tá? Ok? Para fins ilícitos e abusivos, tá? Olha o 10 aí, responsabilização e prestação de contas. Pessoal, eu vou citar um caso famoso na União Europeia, que é recente. 16 de outubro, Lia, British Airways recebeu a multa, a maior multa da GDPR na União Europeia. Falavam em 120 milhões de dólares. Baixou para 26 milhões de dólares. Tá? O que acontece? Foram violados dados de mais de 400 mil clientes dessa companhia. Eles tinham as ferramentas, eles tinham o sistema, mas não era utilizado. Levaram 2 meses para perceber que os dados haviam vazado. Tá? Olha só que perigo, tá? Dados de crédito, dados pessoais. Então, é um exemplo. As pessoas confiaram nos seus dados e a empresa não fez a gestão adequada. Tá? Caso concreto. Depois coloquem lá no Google, se for o caso eu mando também. British Airways, a maior multa da GDPR, tá? E tem outras multas lá também. Aliás, aconteceu uma multa de 150 mil libras, não, 150 mil euros, na Grécia, de uma consultoria, uma das grandes, que ancorou o tratamento de dados do empregado no consentimento. Então, usaram a base legal para tratar dados dos empregados deles no consentimento. E não é consentimento, é para execução de contrato, tá? Então, fizeram uma consultoria que dá consultoria para implantar LGPD, tomou uma multa porque não observou a LGPD. Olha aí a crise reputacional, né? Ok? Uma das grandes, tá? Ok? Viram que situação? Pessoal, então, a responsabilização e a prestação de contas é exatamente nesse sentido.
E se você olhar a decisão lá da contra a Brit, fala exatamente isso. Ela não agiu com segurança e também não adotou as medidas de prevenção. Então, será responsabilizada, tá? Então, lembrando que é na instância administrativa. É claro que cabe ampla defesa, contraditório, etc, etc. Pessoal, agora aqui, o que é tratamento de dados? Toda operação, incluindo coleta, produção, recepção, etc, etc. O seu serviço de recepção transita dados lá na sua secretaria, na recepção, tá? Esses dados estão protegidos ou vai naquele envelope aberto? Como é que funciona isso, tá? Olha só, são exemplos concretos, tá bom? Pessoal, o que é dado pessoal? Dado pessoal, informação relacionada à pessoa física. Exemplo, nome, CPF, RG, imagem. Ó, o pessoal da Câmara que perguntou aí, tá? O e-mail, são dados pessoais. Dados pessoais sensíveis, perguntou lá no seu formulário, qual é a sua raça, qual a sua opinião política, qual o sindicato que você integra, coletou a sua biometria, dados referentes à sua saúde. Então, nós temos organizações que atuam, né, com doenças raras, PCDs, etc. Olha só, então, são dados pessoais sensíveis. Eu preciso separar se são apenas dados pessoais ou dados pessoais sensíveis. Tem tratamentos diferenciados. Então, numa metodologia de levantamento, que é a parte 1 da metodologia de implantação, eu tenho que fazer essas perguntas todas e buscar as respostas. Eu armazeno aonde? O contrato está seguro? São dados pessoais ou dados pessoais sensíveis? Quanto tempo eu tenho que manter? Né? Quais são as condutas existentes da nossa organização? Tenho que aprimorar onde? Que documentos eu tenho que redigir? Tá? Então, são essas questões todas. Então, nós já sabemos. Dado pessoal sensível não é aquele dado pessoal que a pessoa fica, né, fica triste. Ah, ela está abalada emocionalmente, né? Lá na enquete, tá? Só brincando um pouquinho com vocês, né, Lia? Não é isso. São esses dados aí. São dados que merecem a proteção especial trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ok? Olha o exemplo do pipoqueiro. Nome e o celular. Pronto, já virou dado pessoal, né? Tá bom? Agora, se colocar assim, não pode comer pipoca doce porque é diabético. Pronto, virou dado pessoal sensível, tá? É um exemplo, assim, bem tosco, só para vocês olharem para dentro da organização e falar, caramba, deixa eu ver esse negócio aqui, tá? Ok? Agora, tratou dados de criança e adolescente? Nós temos associações, né, que o público-alvo exatamente criança e adolescente. Olha o que diz a lei, tem que ter o consentimento dos pais ou responsável legal. Ok? Tem que manter pública, de novo, manter pública essa informação. Então, lá na política de privacidade, você pode ter um parágrafo dizendo isso. Tratamos dados de criança e adolescente, então tem que respeitar essa questão da regra, tá? Pessoal, vejam quanto trabalho que tem, né? O negócio não para, né? Tem planilhas que dão lá mais de 50, 60, 100 ações que você tem que fazer, tá bom? Quem são os responsáveis por isso, Lia? Quem que vai cuidar dessa maravilha? Bom, quem tem direito a isso somos nós, né? Os dados pessoais são nossos. Quem é o controlador? É aquele que toma decisões referentes ao tratamento de dados. Então, na OSC, é a própria OSC. No escritório de contabilidade, ele é o operador desse controlador, tá? Você manda dados do seu funcionário, então você que decide sobre os dados dos seus funcionários ou dos voluntários e você encaminha para o escritório de contabilidade. Então, o escritório de contabilidade lá é operador, tá bom? Ok? E você pode ter dentro da OSC, quem manuseia os dados do voluntário, ele é o operador, mas você é o controlador. Ok? Então, você pode ter mais de um chapéu, às vezes, ao mesmo tempo, tá? Aquele funcionário que é empregado, você tem que proteger os dados dele enquanto empregado, mas ele é operador quando trata aquela planilha ou operações de captação de recursos ou etc, 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 tá? Agora, quem é o encarregado, pessoal? É o canal de comunicação entre o controlador, né, o titular de dado e a famosa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá bom? Então, essas são as pessoas que a lei estabelece atribuições específicas. Olha aqui o 42. Regina, Kaique, olha aqui. O controlador ou operador que causar dano vai ter que reparar. É o momento vixe, tá, do encontro, hein? Tá? Vixe, aí o negócio pegou. Olha só o 42, parágrafo 1º. O operador responderá solidariamente se não obedecer às instruções, não seguir as instruções do controlador. Portanto, você, controlador, né, gestor da OSC, se não adotar nenhuma instrução, não orientar o seu operador, quem que vai responder? Você sozinho, tá? Ok? Então, por isso, você tem que estabelecer as políticas de segurança da informação, as políticas de privacidade e
fazer cumprir, tá? Se não fizer cumprir, você está sozinho numa eventual ação aí de indenização, tá? Agora, não é todos confiando no meu operador, do meu empregado, não é isso, tá? Você tem que adotar medidas de proteção. Pessoal, quais são as hipóteses para tratar dados, tá? Estou acelerando aqui por causa do horário, né? Quais são as hipóteses? É para a proteção do crédito? Beleza, não precisa do consentimento. É para a tutela da saúde? Realizado por profissionais da saúde? Não precisa do consentimento. É para proteger a vida ou a incolumidade física? Não precisa do consentimento. É para o exercício regular de direitos? É o caso aí que eu falei, ó, tá? No caso do termo de adesão, aplica-se aí o item 2, que é obrigação legal, ok? E também para eventual defesa em processo administrativo. Então, você pode combinar essas hipóteses que justificam o tratamento de dados, tá? Isso tudo tem que estar muito claro na política de proteção de dados, que alguns colocam dentro da política de privacidade, tá? Eu trato dados para realizar estudos, para executar contratos, ou para pré-contratos, que seria o 5. Eu trato dados para atender a regulamento, por exemplo, a 1201 é o caso aqui, o 2, ó. Eu trato dados para atender a exigência da lei, tá? Então, não preciso do consentimento. Se não for aplicável nenhum dos 2 ao 10, vai para o consentimento. O pior é o consentimento, porque o consentimento é revogável, ok? Esse caso que eu dei dos e-mails, da notificação que eu tenho feito, eu não dei o consentimento e estão tratando meus dados. Por isso que eu utilizei aquele direito que eu tenho de pedir eliminação, tá? Ok? Estão tratando os dados sem o meu consentimento e eu não celebrei contrato nenhum com essa... só porque eu compareci lá no stand da incorporadora, da imobiliária, eu vou ser incomodado? Não, mudou. Isso não pode acontecer mais. Pessoal, consentimento tem que ser livre, informado e inequívoco. Não dá para ter aquela autorização genérica. Que, no site era assim, você concorda com isso tudo? Já vinha até clicado, né? Não dá, tem que ser, né? Tem que ser um ato positivo. Não é clico, a pessoa nem lê mais. Não vai dar, os sites estão modificando, tá? Pessoal, agora o que fazer, tá? Bem rapidão. Medidas urgentes. Criar um e-mail específico, privacidade@nomedaosc.org.br, tá? Ou pode ser LGPD, @ não sei o quê, privacidade, enfim, você tem que ter um e-mail exclusivo. Não utilize o e-mail que vocês já estão acostumados. Crie um canal específico. 2, indicar alguém para ser o candidato ao encarregado de proteção de dados. 3, se a operação estiver muito pesada, você vai ter que ter uma assistência especializada, tá? Aí, conforme o tamanho da sua operação, você vai ter que analisar isso. Opa, passei adiante aqui. Criar a política, revisar a política de privacidade. Quem não tem que construir, tá bom? Dicas práticas, já acelerando aqui. Quais são os dados tratados numa OSC? Eu fiz a lista aí, tá? Não vou conseguir comentar todos, mas dá uma olhada. Você trata dados de associado, de voluntário, de investidor, de mantenedor, de empregado, de prestador de serviço, etc, etc. Tem a lista aí, tá? Ok? Isso é da nossa prática, o que nós temos visto. E também as OSCs vão envolver quais departamentos nesse assunto? RH, captação, secretaria, prestação de contas, é o pessoal envolvido aí. Esse assunto interessa esses departamentos, tá? Aonde eu coleto dados? No site. Eu posso coletar dados para inscrição de newsletter, eu posso coletar dados de ponta, biometria, no próprio Fale Conosco, eu capto dados nas câmeras, né, como o pessoal comentou aí, na portaria, na parte do e-commerce, né, não é assim? Quando eu recebo currículos também, eu estou tratando, tudo isso aqui você vai ter que disciplinar. Aonde eu armazeno? No servidor, na nuvem, no computador, no e-mail, no WhatsApp, também vai ter que disciplinar isso aqui. Se pode, se não pode, como é que é. Porque você vai ter que informar para o titular, lembra? Aonde os dados estão armazenados, né? Significa que você vai ter que fazer um mapeamento de estudo. Bom, pessoal, implantando o LGPD. Fase 1, diagnóstico, levantamento da origem, levantamento das condutas, quem são os titulares, quais são as ferramentas que eu tenho. Pessoal, essa é uma lista, não vou conseguir esgotar aqui, mas deixei para vocês como uma sugestão. Após o diagnóstico, eu começo a implementar. Avisar os titulares que são objeto de tratamento. Em relação ao operador, enfim, tem que treinar, revisar ou fazer os documentos, tá? Fazer o enquadramento dos dados. A gente tem a lista, né? Guardar os documentos por um tempo necessário, regras de eliminação dos dados, pensar nos prazos prescricionais, adotar medidas de segurança, A lista é pequena, né, Lia? Ó, tá molezinha aí, né? Opa, desculpa, gente. Enfim, algumas outras decisões aí que nós colocamos, tá?
Banco de dados anteriores. A lei ainda, a Autoridade Nacional não falou sobre os bancos de dados existentes até dia 17 de setembro, tá? Então tem que aguardar. Agora, você já pode começar a adequar esse banco de dados, tá? Nossa, eu comprei um monte de banco de dados, tem lá um acervo gigante. Talvez tenha que repensar esse assunto, tá? Ok? Política de privacidade. Pessoal, aí também é a receita do bolo, o que tem que ter, tá? Comecem a rascunhar a sua política de privacidade, ó. Apresentar a OSC, informar que a política está de acordo com a LGPD e outras leis, usar linguagem clara, quais são os dados que eu trato, quais são as finalidades, com quem eu compartilho. Olha o item C, pessoal, muito preocupante. Lembrando que as confusões foram por compartilhar dados indevidos, da consultora, do banco e da gigante da tecnologia. Aí, observem o direito do titular, tem que estar na política, e quais são as hipóteses de exclusão dos dados, tá? Como são mantidos os dados, a questão dos cookies, né? Se é cookie para análise, enfim, aí é o pessoal de página que tem que ser acionado, tá? Opção por não receber mais e-mail. Pessoal, treinar, tá? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Dicas finais, estou chegando, ó. O relógio é muito rápido. Dá uma olhada nesse projeto de lei que trata das filantrópicas para fins de captação de recursos. Acompanhe. Por enquanto não está em vigência, tá? Vale o que eu falei até agora. Dê uma lida na lei uma vez. Dê uma lida na lei. Eu já devo ter lido a lei, gente. Acho que umas 50 vezes. Cada vez que eu leio, eu falo, caramba, tem mais coisa ainda para entender, tá? Então, leiam, releiam, leiam de novo, tá? Muito bem. Esse outro projeto de lei fala da inclusão das religiosas, tá? Ok? É um projeto de lei, não foi... está em trâmite lá na Câmara, tá? Mas é importante vocês acompanharem também o movimento no ambiente externo de novas leis, tá? Outras dicas. Dicas finais, Lia, Regina. Quanto menor a quantidade de dados, menor o risco. Então, descarta aqueles que você já superou o prazo prescricional. Tenha os dados como objetivo interno. Ou seja, eu vou tratar esses dados para essa finalidade. Voluntariado, para relação trabalhista, para prestação de serviços, para captar... Enfim, você tem que ter o objetivo claro. Nunca utilize os dados pessoais para finalidades e objetivos diferentes. Ora, se você não sabe por que você trata aquele dado, como é que você vai... você não vai poder desviar. Lembra o princípio da finalidade? O consentimento não é a salvação. O que nós temos visto, Lia? Todo mundo acha que tem que pedir um consentimento. Não precisa, tá? Tem que fazer o estudo específico das hipóteses. Faça o correto enquadramento, que é o 6. Pessoal, e aqui uma outra ferramenta fantástica de proteção de dados. Chama-se fragmentadora de papéis, né? Nada de jogar no lixo, né, Lia? Tem que destruir. É barulhenta, vai gerar lá os confetes para o carnaval, tá? E outra dica, aquela impressora compartilhada, cuidado, você imprime e leva meia hora para buscar lá a folha impressa, também não pode. Você tem que mandar imprimir e já ficar de olho lá, tá? Se tiver dados pessoais, tá? Isso tem a ver com a política de segurança da informação. Não pode acontecer esse papel aqui, ó. Você chega com o seu kit de adequação amanhã, né? Aí o titular de dados chegou antes, está fazendo a festa, o encarregado de proteção de dados, que lá fora na União Europeia chama de DPO, Data Protection Officer, né? Que é o DPO para nós encarregados de proteção de dados. O jurídico está ali socorrendo o DPO, né? É um trabalho multidisciplinar. O CEO, né? O gestor, o diretor também está ali. Tem um escondido lá na cozinha. Olha só a festa, né? Não queremos essa festa, então espero ter deixado assim dicas para você estudar, ler, se aperfeiçoar. Hoje à noite nós teremos também um evento na UAB de Osasco. Vou tratar do mesmo assunto, enfatizando um ou outro aspecto, tá? Vou utilizar esse material, inclusive. Então, quem quiser escutar mais sobre isso, depois, acho que eu já mandei, não sei se mandei para a Regina, podem lá participar hoje às 18, acho que é 18h30, tá? Então, quero agradecer, não sei se tem pergunta aí, bem corrido, gente, desculpa, eu até cortei esse material, nós temos um curso completo de 6 horas, 10 horas, tá? Então, a ideia foi deixar um aperitivo, se vocês ficaram preocupados com essa lei, já ganhei o meu dia, tá? Mas comece hoje, esse psicotapa, esse puxão de orelha para a LGPD, o foco foi esse mesmo, tá? Mas comece a estudar, a agir. Então, Lia e Regina, estou aqui agora à disposição o tempo que for necessário. Obrigado, Cláudia. A gente tem, sim, algumas perguntas que ficaram para trás. Acho que a gente pode habilitar aí o microfone de algumas pessoas que já colocaram aqui no chat. Deixa eu pegar aqui a ordem.
Tá. Uma das primeiras perguntas que foram colocadas aqui, depois que a gente abriu para que o público pudesse questionar, é uma dúvida com relação a como é feita a ação judicial. É a própria pessoa que procura o órgão, ou seja... Exato. Bom, lembrando que nós estamos falando um pouco de processo civil, né, ou processo penal. Sim, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um dos caminhos, Regina, ainda não está em pleno funcionamento, tá? Ok? Então, eles vão estabelecer lá o procedimento para isso. Mas, independente disso, até porque as sanções administrativas da ANPD a partir de agosto, mas o titular de dados, eu, Cláudio, estou mandando essas notificações para eles não me mandarem mais e-mail marketing. Eu notifico por e-mail, é o que eu estou fazendo, tá? E lá eu coloco com cópia para um outro e-mail meu. Aí eu provo que eles receberam. Então, eu pegaria esses e-mails, se eles não eliminarem os meus dados, imprimo e bato na porta do judiciário pedindo uma indenização e providências para respeitar a lei, tá? Isso pode ser no juizado especial civil, até 20 salários não vai precisar de advogado. Eu posso ter nos órgãos do PROCON, que estão instituindo esse serviço ou não. Eu posso utilizar o Sejusc, né? É um órgão de conciliação do Tribunal de Justiça. Eu posso procurar, eventualmente... enfim, nós temos vários canais, tá? Ok? Então, o titular, o direito não socorre aos que dormem. Eu bato na porta do judiciário ou eu bato na porta dos outros órgãos de fiscalização. Provavelmente, a ANPD firmará convênios com o sistema de Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, você será chamado, quem não observar a lei, o controlador, será chamado para, sim, uma autocomposição ou, eventualmente, se for uma decisão judicial, como aconteceu lá com a construtora, tá? Contrataram o advogado, ele manejou uma ação na esfera civil e teve lá o resultado, tá? E o autor da ação é advogado também da área, tá? Eu dei uma olhadinha lá nessa decisão, Regina. Então é isso. O direito não socorre aos que dormem. Já pode bater na porta do judiciário, tá? Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui da Fernanda. Ela trabalha em eventos, faz fotografias e faz a gestão em mídias sociais, nas redes sociais, e ela tem como um processo pedir autorização verbalmente e depois também informar onde está sendo publicado. A dúvida dela é com relação se ela tem que adotar um novo procedimento, fazer algum documento assinado, alguma outra coisa. E, Fernanda, se você quiser complementar a minha pergunta, se eu não conseguir expor ela corretamente, fique com o microfone ativado para poder interagir com o Dr. Cláudio. Oi, Regina. É isso mesmo. É a dúvida que nós temos aqui, porque nós participamos e ajudamos diversos tipos de eventos nas entidades. Então, a fotografia ela é muito importante, tanto para mostrar o que a entidade está fazendo, né? E fazemos a postagem, né? A gestão nas redes sociais, no site, como um projeto, em eventos. Então, isso é muito importante para a entidade. E nós costumamos fazer isso verbalmente. Pedimos essa autorização verbalmente, mas com essa LGPD, a fotografia é um dado sensível também, pelo que eu entendi hoje. É um dado pessoal, Fernanda. Não dado é pessoal sensível. Não é sensível. Bom, agora, se você fotografar lá depende da foto, né, também, né? Mas, enfim, em tese é um dado pessoal. Então, Fernanda, em relação... Nesse caso, você foi contratado por alguém. Se for uma OSC, a OSC é a controladora, você é o operador. Então, essa é a primeira observação. E tem que respeitar, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Se você capta, por exemplo, essa lista de eventos, deve ter lá, a pessoa se inscreve no evento. Então, naquele momento do cadastro do evento, acho que seria o local ideal para que aquele inscrito no evento já aderisse, tivesse ciência, né, que será fotografado e será utilizado para fins de divulgação do evento ou para receber e-mail marketing. Então, precisa ver esse evento, analisar esse evento, que lá você vai ter, além da ficha de inscrição, você vai ter a parte da fotografia. Então, naquele momento que a pessoa se inscreve, ela tem que tomar ciência dos que serão tratados os dados, quais são as finalidades, etc, etc, tá?
Então, é um momento anterior. A fotografia será o ato de fotografar, mas já que está com base nessa política que foi divulgada aos inscritos, tá? Eu acho que é por aí que vai resolver a situação, tá? Entendi. Tá bom? Entendi. Mas, Obrigada. tá bom. Tem mais coisa para a gente falar, Fernanda. Vamos fazer uma reunião. Fernanda, assim, é amiga, né? Assim, obrigado, Fernanda, por estar aqui. Vamos marcar uma reunião lá para a gente conversar, que vocês têm, assim, operações, assim, atuam em várias áreas, né? Então, é bem específico. Mas, assim, acho que é por aí. Vai ter que revisitar. Pessoal, na verdade, a regra geral é o seguinte: todos os processos aonde vocês tratam dados, vocês vão ter que desenhar. E ele fala, opa, aqui eu trato dados pessoais. O que eu vou fazer a respeito? Vou comunicar em que momento? Então, gestão de processo. Você vai ter lá um fluxo, né? E vai ter as caixinhas agora. Opa, aqui eu vou ter que ter um controle em relação à proteção de dados, tá? Que pode ser, o veículo pode ser a política de privacidade, pode ser o opt-in lá no site, o Fale Conosco, você pode colocar a política, um pedaço da política. Então, esse paradigma que nós vamos ter que encontrar as caixinhas, os locais certos para atender aqueles princípios lá que nós falamos, tá bom? Eu não tenho a receita do bolo, porque cada caso é um caso, tá? Agora, se você entender os conceitos básicos, já começa a pensar em termos de proteção de dados, tá? Nesse caso, Fernando, acho que por aí vai bem, tá? Ok, Acabou? obrigada. Nada. Cláudio, a Lia tem uma pergunta para ser feita, e depois dela, se alguém também desejar fazer uma pergunta direta para o doutor Cláudio, ative o microfone que ele responderá. Obrigado. Aproveita que hoje é sem custo, né, Regina? Tô brincando. Obrigada primeiro, né, pelas explicações, mas eu tenho uma dúvida. Vamos pegar um exemplo prático que você falou lá no começo da Enel. Tá. Eu recebi um e-mail da Enel a semana passada dizendo que meus dados tinham sido estavam sensíveis, né, para o público, e que qualquer coisa que aconteceria, que eles iam tomar as providências devidas. Depois não falaram mais nada. Desde então eu olho minha conta todo dia, né? Mas eu queria saber, por exemplo, doutor Cláudio, então vamos lá. Como é que eu vou saber se sair... A Enel me mandou um e-mail, mas vamos supor que ela não tivesse mandado. Como é que eu ia saber que foi a Enel que deixou vazar meus dados para alguém fazer alguma coisa, ou na minha conta, ou que eu sofresse algum dano, ou moral, ou material? Como é que eu vou saber se não fosse Enel? Hoje eu sei que foi ela. Como é que as pessoas vão supor a OSC? Alguém entra na justiça com ela. Como é que ela sabe que foi da OSC que vazou os dados? Entendeu? O que aí, pensando nesse assunto, eu volto lá no 48. O que está com o artigo 48 da lei? Que diz que o controlador, a OSC, tem que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o titular. Então, é o que aconteceu contigo. Eles estão avisando porque a lei assim determina, senão você não saberia, tá? Eventualmente, acho que já aconteceu com alguns aqui, você começa a receber e-mails. Por exemplo, eu já detectei que os e-mails que eu começava a receber vinha de uma determinada fonte, onde eu cadastrei num dos conselhos profissionais. Eu estou em 4 conselhos profissionais, tá? E um dos conselhos esqueceu um pedaço do meu nome lá. Então, todos os e-mails que vinham dessa forma, eu consegui enxergar... Vinha sem o teu nome. Esqueceram o da, né? Então, eu falei, já sei da onde vem, tá? Então, nesse caso, eu vou exercer o meu direito, perguntar, que dados você tem? Aí vão me responder, eu tenho, faltando o da. Aí eu falo, olha, aconteceu algum vazamento? Não aconteceu. Aí eu reclamo lá na NPD, a NPD vai pedir um documento, Lia, chama Relatório de Impacto de Proteção de Dados. Tá? Se você olhar a lei, na dúvida, a NPD vai pedir esse documento, que eu recomendo que vocês façam, tá? É um exercício também. Eu não pude abordar porque o tempo é escasso, mas tem lá um relatório que você deve abordar exatamente nesse momento. A NPD vai dizer, peraí, será que vazou mesmo? Aí vai analisar esse documento, tá? E lá vai perceber brechas ou não, porque são os técnicos da NPD que vão dizer, pô, aqui faltou segurança da informação. Então, isso pode gerar multa ou não. Agora, eu já digo o seguinte, você pode ter todas as regras boas e praticar a segurança da informação. Pode, mesmo assim, ter um vazamento.
Nessa hipótese, se você demonstrar que agiu com boa fé, com cuidado, com diligência, a multa é menor, pode se tornar uma advertência. Agora, se você não fez nada, que é o caso da Breaching, tomou essa de 26 milhões, tá? Porque eles trataram com desleixo, com descaso, etc, etc. Mas Achou no momento que não era nada. que não era nada, que não era obrigado, porque os gestores e operadores, os controladores, estavam no paradigma anterior. Ah, nunca aconteceu nada, imagine essa lei aqui, né? Então é nesse sentido. Mas quando vaza, normalmente, os consumidores começam a receber um monte de outras demandas que você vai, peraí, mas os meus dados estão aonde, tá? Então, assim, é difícil para nós, titulares, descobrirmos, sem dúvida, tá? Razão porque a Sim. lei fez uma espécie de autodenúncia nesse sentido. Nesse caso da ANEEL, com certeza, alguém pode suscitar uma ação civil pública, etc. Agora, se a NPD já estivesse em funcionamento, ela seria acionada, porque é um assunto de interesse público, e pediria para a ANEEL, cadê a política de privacidade? Então, ela vai ter que explicar que medidas não foram, quais as medidas adotadas, por que vazou. Então, depende o grau de segurança, a responsabilidade será proporcional nesse sentido, tá? Mas nós temos vários casos, né? O STJ, os dados foram... Aí é sequestro de dados, é outra coisa, tá? Então, é nesse sentido. Mas temos que ficar muito atentos agora. Nós ganhamos uma ferramenta ali, tá? A nosso favor, tá? Sim, sim. Okay? E vai piorar daqui para frente, tá? Vai piorar, se a gente não tomar cuidado. Nós, inclusive, do terceiro setor, tá? Porque nós não cuidamos também muito bem dos dados dos nossos usuários, dos nossos voluntários, né? Terra meio de ninguém, não vai dar. Tem que agir, senão você responde, tá? Mais alguma pergunta, por favor? Obrigada. Imagina. Não? O pessoal ficou assustado, né? Pessoal, a ideia era isso mesmo, né? Deixar todo mundo sensibilizado para começar a fazer esse movimento, coçar a cabeça, né? E começar a ler e reler, né, Valdir? Começar a ler e reler. Valdir está ali preocupado, estou vendo aqui a imagem dele. Mas, pessoal, é assim mesmo. O primeiro contato assusta, mas vamos em frente, tá? Pode falar um pouquinho, né, sobre informação, porque isso muda tudo. Porque o mercado é baseado nessa venda de informação. Recentemente estava vendo um documentário na internet em que os algoritmos do Google, eles nos capturam nossas informações, ele está de olho em você. Então, é importante, sim, a gente ter uma lei para regular essa questão da informação, porque ela estava sendo tratada de forma sem nenhum olhar. O pessoal trabalha realmente, existiu um mercado de venda de informação. Eu acho muito interessante, sim. Agora estou olhando para o estado da informação e estou meio assustado, porque você vai no mercado, você preenche lá no mercado para fazer comprar comida. Muita informação, tem muita informação. Tenho assim, a compreensão que é um assunto muito complexo, né? Estamos bem no comecinho, muita coisa vai acontecer ainda. Foi muito interessante, agradeço muito aí as suas explicações, a sua colocação sobre essa lei de proteção de dados. Isso, exatamente, Valdir. É o chapéu de titular, né, de direitos e também de gestor ou de profissional, nesse sentido. É um novo paradigma, uma nova cultura. Por exemplo, esse caso da farmácia e do mercado, eles têm que ter a política da privacidade dizendo o que eu farei com esses dados seus, tá? Senão eles não estarão em conformidade com a lei. Então, aumenta a nossa segurança, tá? Porque antes era, vou coletar na farmácia, nós não sabíamos se compartilhava com as empresas de convênio médico, né? Olha só, a lei agora não vai permitir isso, tá? Ok? Então, aí eu vou deixar uma fala aqui. Alguns acham que LGPD, Valdir, é só fazer o termo de consentimento. Outros acham que é ter política de privacidade. Outros acham que é aceitar o cookie do banner, do site. Outros acham que é ter cláusula padrão no contrato. É isso também, mas é muito mais. É um programa de governança, é a questão do princípio da transparência, enquadramento das bases legais, assumir responsabilidade, minimizar os riscos, conscientizar as pessoas, garantia dos direitos, né? Existe uma proposta de emenda constitucional, que é a 17/2019, que eleva a proteção de dados a nível constitucional, como garantia individual. Olha a importância, Valdir. É falar em prevenção, avaliação de risco, boas práticas que nós temos que ter, é falar na revisão de processos e políticas, relação de confiança entre o consumidor, entre o usuário e a própria OSC. Tá? Então, é um montão de coisa,
é uma lista grande. Estamos no começo, sim, no Brasil, embora com atraso de 2 anos, tá? Daí a nossa inquietude em levar essa informação para o máximo possível de pessoas. Para os advogados, né, que estaremos hoje na UAB de Osasco tratando o tema, embora com foco nas OSCs, para os corretores de imóveis, para os médicos, já fiz uma palestra para os relações públicas também, tá? Para os psicopedagogos, já tenho conversado muito, para os professores tem que levar. Então, é esse olhar novo que nós temos que ter, tá? Bom, aí com você, Regina, Elia, né, Cida. E já pegando esse gancho aí que você colocou, como a gente está no começo, né, é um processo complexo, é um ambiente novo, surgiram também aqui algumas perguntas, se esse material que foi exposto, ele vai ser, ele poderá ser enviado depois para o nosso público, porque é quase como um roteiro. Ah, ótimo, obrigado, porque vai ser quase como um roteiro, né, para o pessoal começar a ter um norte e começar a planejar sobre esse assunto, né? Está liberado os direitos autorais, né? Foi produzido com o Dr. Júlio e a doutora Sabrina, meus colegas da área, tá? Então, que bom, mas espero ter deixado os preocupados, né? Aí, se o pessoal julgar pertinente, voltamos em 2021, né? Para dizer, olha, tem novidades da NPD, olha, o bicho está pegando mais aqui, menos aqui, né, Lia? Tá? Então, assim, estou sem voz já, esse tema eu tenho conversado bastante sobre ele, mas se estão com medo, estão preocupados, vão assim mesmo fazendo coisas, tá? Primeiro, cria lá o e-mail, já deixa alguém para tomar conta disso, mergulhe na lei mais de uma vez, divida, faça curso de capacitação, até pode usar esse material também para treinar os seus colaboradores, reúne os voluntários também, enfim, fala, pessoal, novo paradigma em andamento, temos que cuidar dos dados dos nossos usuários, dos nossos empregados, etc, etc, etc. Tá? É um movimento que não volta mais. Isso ocupará a nossa mesa nos próximos 10 anos, tá? Para começar. Excelente, doutor Cláudio. E até porque, pensando na questão temporal, como foi colocado no início, temos até agosto, né, do próximo ano, onde vão começar a ter as sanções. Não é muito tempo, mas é um tempo considerável. Então, as entidades vão poder começar já a trabalhar agora no final do ano, já pensando em planejamento para 2021, e no começo do próximo ano seria bom, sim, a gente tentar voltar a ver como é que está a situação dessa legislação e se podemos fazer uma nova oficina, né, para trazer algumas outras informações, para ir apoiando, né, todo esse processo, porque para o terceiro setor realmente precisa, né, de acompanhamento, de voluntários especializados para ir dando esse respaldo e dando essa segurança para dar continuidade nesse processo, pela complexidade que ele tem. Conte conosco, em Barueri nós temos também os colegas da Audisa, que tem lá um núcleo que trata disso, é até legal ter outra visão também, né? Enfim, eu tenho feito isso exatamente em prol do fortalecimento das OSCs, né? Que é a bandeira, que são valores da própria rede também, tá? Mas, assim... Exatamente. É legal escutar outras pessoas também falar, mas já me coloco à disposição, tá? Se quiserem uma abordagem... vou falar só de política e privacidade, também podemos fazer. Vamos falar de voluntariado e LGPD também. Vamos falar de RH e LGPD. Enfim, esse assunto, ele é fatiável, né? Porque impacta todos nós, né, que exercemos atividade econômica ou não econômica, e o próprio governo também. Então, precisa ver na sua cidade como é que está isso, né? Já tem uma lei que vai tratar disso? Como é que vai ficar a lei de parcerias? Vai ter impacto, não vai ter impacto? Então, a ideia hoje, Regina, Elia, foi exatamente falar da importância desse tema, dos impactos e algumas linhas, algumas ações que você, gestor, coordenador, é responsável, começar a pensar nisso, tá? Se não começou esse movimento, chega amanhã, né? Amanhã é feriado. Segunda-feira já cria lá o grupo de trabalho, já cria o e-mail e começa a tratar esse assunto, né, Regina? Porque você está fora do país, então aí depois até você vai olhar aí no país, né, onde você está, como é que anda isso? Eu não tenho ideia, eu não fiz um estudo comparado, né, com outros países. Eu sei da União Europeia, sei dos Estados Unidos, mas é legal você poder comparar, né, na versão aí do país também, até é um estudo de direito comparado LGPD, tá bom? Legal. Obrigada. Se alguém tiver mais alguma colocação,
senão a gente já vai começar a encerrar aqui a participação, agradecendo novamente aí a colaboração do Dr. Cláudio, sempre muito disposto, sempre muito alegre, trazendo um tema, né, complexo, mas eu gostei da parte do vixe. É, O do momento vixe. vixe foi, E tem um do momento vixe foi o... Isso. também. Esses foram os ápices, foram muito bem colocados. Bacana, pessoal. Agradeço a participação de todo mundo, lembrando aí que a gente tem uma lista de presença, quem não pôde preencher, por favor, ajude, que é para fins estatísticos, teremos também aqui a nossa proteção de dados já a partir dessa fase. Vale também, vale também. Claro. É isso aí, pessoal. Agradecendo, então, a participação de todo mundo. E, em breve, a gente vai estar mandando um e-mail, compartilhando esse material com vocês e disponibilizando também esse vídeo, porque estamos aí em fase final da construção dos nossos canais nas mídias digitais para poder disponibilizar esses materiais e poder potencializar a difusão, né, da informação e do conhecimento. Ok? Muito obrigado a todos, então. Tchau, bom feriado. Um ótimo feriado. Obrigado, gente. Beijos, obrigado, Lia. Obrigado novamente. Cuidem-se. Obrigado. Sempre. Sempre.